Olá, meu nome é Eliana e irei apresentar considerações técnicas sobre segurança de barragens feita durante estágio por mim, Eduardo e Pamela. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à Agência Nacional de Mineração, em especial à Gerência de Segurança de Barragens, ao Luiz Paniagua Eliezer, e um agradecimento a Kinross Paracatu. Irei apresentar as seguintes experiências nessa ordem. A primeira experiência que tivemos foi com o simulado de evacuação da Kinross Paracatu, o qual conta com a participação da população, da Defesa Civil, dos bombeiros, da polícia e dos empregados da mineradora. Ele começa com a emissão de alertas por meio de sirenes que estão dispostas nas proximidades das barragens. O objetivo é chegar o mais rápido possível às zonas de autossalvamento, as quais contam com ônibus que irão levar as pessoas daquele local para outro com mais segurança. Nesse vídeo, a gente pode ver que existe uma boa participação e conseguimos perceber com essa experiência o quão importante é fazer simulados a fim de preparar a população para uma eventual situação, sendo que é importante que se saiba para onde ir nessa situação. A segunda experiência que tivemos foi visitar alguns dos lugares na Kinross Paracatu. Esse vídeo mostra esses lugares. Aqui a gente está na sala de monitoramento das barragens, o qual dispõe de imagens de câmera que monitoram as barragens. Nesse empreendimento foi implementado a leitura automatizada e monitoramento integral por meio de piezometria automatizada e câmeras, a utilização de câmeras. Essa tela mostra os piezômetros, e cada cor indica as leituras. Se for verde, a leitura é boa, se amarela, a leitura é ruim, se laranja, atenção, e vermelho seria emergência. Esses são os instrumentos. Essa é a caixa de leitura, e esse daqui é o pio, que seria um instrumento de medição com a leitura do piezômetro de tubo aberto, ou medidor de nível d'água, ou INA. Cada piezômetro ele tem a sua profundidade, a sua região de instalação. São instrumentos que medem a poropressão de água naquele ponto. E nessa época eles estavam fazendo a leitura a cada 4 horas, totalizando 180 registros por mês. Os piezômetros possuem um instrumento que seria responsável pela automação, que é o data log. Ele manda a leitura em tempo real, que seria esse aqui, em tempo real, a partir de um pulso elétrico que ativa a leitura do piezômetro, mostrando a pressão barométrica no instrumento, juntamente com a temperatura dentro da barragem. Ele tem um sistema de wireless que manda sinal para uma estação repetidora, otimizando o tempo de resposta, mandando a leitura direto para a sala de monitoramento. Outro procedimento que fazem com relação à construção da barragem. Aqui o vídeo mostra a barragem Eustáquio e um laboratório de solo, o qual a cada 25 centímetros de solo lançado é retirada uma amostra de solo, analisando se existe a compactação estabelecida no projeto. E se aprovado, eles dizem para ser liberada. Aqui mostra a fase após o alteamento, que eles estão com o rastelo lá no fundo tirando o pedregulho para colocar uma geomembrana. E a seguir vou mostrar a nossa terceira experiência. Bom, eu irei mostrar como se manter informado sobre a situação das barragens de mineração pelo site da ANM. A primeira possibilidade de se manter informado é vir aqui, assuntos, barragens, boletins de barragens de mineração. Bom, esses relatórios mensais, eles são feitos com o objetivo de fornecer um panorama, assim, das situações das barragens
barragens de mineração durante aquele mês. Ele era elaborado pela equipe da Gerência de Segurança de Barragens e é interessante porque ele é atual e ele traz informações sobre as barragens naquele mês. Então, por exemplo, informações sobre o cadastro de barragens, quantas barragens foram cadastradas, quantas que foram descadastradas, né? Informações sobre a categoria de risco, quais que estão com CRI alterado, que foram alteradas durante o mês. Informações sobre o nível de emergência também, muito importante saber, um comparativo entre o começo do mês e o final do mês, né? A gente também tem informações na tabela, quais que são as barragens que estão com nível de emergência 3, nível de emergência 2. Esse gráfico aqui é interessante porque percebe-se que teve um aumento assim, do número de barragens que foram atestados no nível de emergência, né? Mas isso se deve à quantidade de vistorias e fiscalizações que foram feitas durante os meses, né? Outra informação importante, quantidade de vistorias realizadas no mês, em um comparativo das vistorias realizadas por estado, das vistorias realizadas por mês no ano. E, eventualmente, pode-se ter outras informações, né? Nesse caso, no mês de abril, teve o termo de acordo que foi assinado. E, bom, é sempre bom ficar a par dessas informações, do que está acontecendo, né? A segunda possibilidade de se manter informado é acessando os relatórios anuais de segurança de mineração. Esses relatórios eles são mais completos e eles trazem informações sobre as ações feitas durante o ano anterior pela equipe, né? Esse relatório é interessante porque ele traz atualizações que aconteceram em lei, né? Mudanças das obrigações dos empreendedores com relação à segurança de barragens. Então, para a população, é interessante saber dessas informações a fim de cobrar, a fim de saber quais são as obrigações do empreendedor com relação à segurança, né, de todos. Outra forma de se manter atualizado quanto à situação das barragens é acessando o sistema da ANM. O SIG-BM, que é o Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração, esse sistema possui a versão pública, né, dada para a população, e ele é interessante porque ele traz informações em tempo real e também traz informações sobre cada barragem. Então, você tem informações sobre a classificação de cada barragem quanto categoria de risco, dano potencial associado, a classe de rejeito daquela barragem, se essa barragem está inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens, se ela precisa de PABM, o nível de emergência, né? Então, aqui você consegue acessar mais informações, se essa barragem está desativada, está em construção, essa daqui do caso está desativada, informações sobre a localização dessa barragem. Então, aqui é interessante, você pode dar zoom, você pode tirar o zoom. Aqui a gente consegue ver que tem uma cidade aqui, o tipo de rejeito armazenado nessa barragem, as características técnicas quanto à altura, o comprimento da crista. Aqui uma importante informação, o método construtivo da barragem, né? Lembrando que não é mais permitido construção de barragens com teamento a montante. O estado de conservação, que é interessante porque as barragens que estão assinaladas com o número 10, elas merecem mais atenção, não é a melhor situação, tá? O plano de segurança, se existe o PAI, é importante também, tá? Mas dada as condições, se é exigido ou se não é exigido. Informações sobre o dano potencial associado. Aqui, lembrando que existia uma cidade próxima à barragem, que é preocupante também, mas lembrando que essa barragem está desativada, né? Mas é interessante se ater. E também informações sobre declaração de condição de estabilidade. Outro módulo disponível, né? Você, no SIG-BM público, você pode extrair as informações. Pode ser em Excel, como uma tabela, pode ser como PDF. Então, você também pode escolher qual barragem que você quer a tal informação, quais informações você quer.
Outro módulo interessante quanto relação às estatísticas, você tem um panorama geral sobre a situação das barragens no Brasil. Então, ele dá essas informações, por exemplo, um gráfico de coluna, um gráfico de pizza. Eu prefiro um gráfico de pizza, né, que você tem uma visualização melhor da situação. Outro módulo, visualização em mapa, você consegue ter uma noção da extensão onde estão localizadas essas barragens. Que você consegue visualizar, existe uma legenda, né? Você consegue dar zoom também, ver aonde estão as barragens, quais são as cidades, né? É muito interessante esse site e é super indicado para a população se manter informada das barragens que estão ali próximas a ela, né? E também barragens que é de interesse de saber o que está acontecendo, né? A gente pode ficar a par do que acontece no nosso país, é muito importante. Muito obrigada.